fala também sobre o São Paulo, que venceu o Santos, mas perdeu um patrocínio que resultaria em 31 milhões de reais a mais, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar o giro de notícias, contar que o volante Luan postou uma foto em suas redes sociais vestindo a camisa do São Paulo e na legenda escrevendo que está pronto e que a volta vai acontecer em breve. Hora de falar sobre o São Paulo, que vai perder 31 milhões de reais com a rescisão de contrato antecipado de um patrocínio. O Tricolor não fez muita questão de divulgar com ênfase, mas no fim da semana passada comunicou o fim do contrato com a Viva Sorte, com quem o Tricolor tinha vínculo até dezembro de 2026. A marca estampava seu logo nos ombros do uniforme tricolor. Essa rescisão de contrato se deu por conta da pressão feita pela Superbet, patrocinadora master do São Paulo. E você deve estar se perguntando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É que no fim do ano passado a Viva Sorte mudou o seu objetivo comercial e se tornou também uma casa de apostas esportivas. Diante desse cenário, o São Paulo ainda tentou criar um outro produto ligado à Viva Sorte e o São Paulo, mas acabou que não colou. Superbet exigiu e o São Paulo acabou rescindindo o contrato. Dá para dizer que a perda que o São Paulo vai ter daqui até o fim do vínculo com a Viva Sorte é de 31 milhões e 600 mil reais, bastante dinheiro para um clube que vive com enormes dificuldades financeiras. São Paulo havia recebido entre agosto e dezembro do ano passado, nos primeiros meses do contrato, 7 milhões e 800 mil reais. Nesse ano tinha direito a 1 milhão e 600 mil por mês, ou seja, chegou a embolsar 5 milhões e 600 mil, mas vai deixar de faturar outros 31 milhões e 600 mil reais. Quero até trazer uma informação importante e exclusiva. O próximo que deve deixar de ser patrocinado pela Viva Sorte é o Corinthians, exatamente pela mesma situação. Já há uma pressão grande da patrocinadora master do Corinthians para a rescisão desse contrato. Com um detalhe importante, o Corinthians tem com a Viva Sorte o maior acordo comercial que a empresa já fechou. Então se a gente falava de 45 milhões de reais no acordo do São Paulo com a Viva Sorte, dá para dizer que o Corinthians tem ainda mais dinheiro a receber, ou seja, para perder. Só para arrematar, importante lembrar que o Tricolor venceu e convenceu no jogo contra o Santos. Chegou a abrir 2-0 num lance fortuito, viu o resultado, o placar encostar. O Enzo Dias acabou colocando a mão na bola sem querer, mas foi pênalti convertido pelo Tiquinho. No segundo tempo, o Santos até criou algumas oportunidades, mas a principal chance foi o pênalti não marcado em cima do meio atacante Alves, que deixou boa impressão. Ferreira, Alves e André Silva, para mim, os destaques da vitória do Tricolor para mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Estou de volta no São Paulo e quem vai ser o novo contratado no lugar do Caleri? Matheus, o São Paulo está buscando no mercado de jogadores desempregados alguém que possa ser solução. Mas não há muita esperança, não tem nenhum nome muito fechado. Na sexta-feira, uma pessoa do departamento de futebol me contou que mais de 100 jogadores já haviam sido oferecidos, mas que nenhum causou grande empolgação, tá? Nicola, os moleques da base estavam sem férias, a copinha é o final da temporada. O Zuba fez certo em não colocá-los de uma vez. A opinião é do Rafael Claudino, respeito a sua opinião. Só que eu acho sempre que se você quer lançar meninos, você lança no Campeonato Paulista. E alguns dos meninos que estavam pedindo passagem, como por exemplo o Henrique Carmo, nem foi utilizado no primeiro jogo. O Rian Francisco também teve naquele primeiro jogo contra o Botafogo. Eu acho que perdeu-se ali uma ótima oportunidade de fazer com que esses caras se acostumassem a jogar profissionalmente. Mas, o Ezequias escreve o seguinte: Nicola, não é pressão. Os meninos estão sendo jogados à força antes da hora. Alves e Ferreirão jogaram 4 jogos por necessidade. O Rian vai ter sua hora. Ele é o terceiro atacante, Caleri e André são melhores. Eu acho que o Caleri e o André são melhores. Mas a partir do momento em que você perde o Caleri, o André passa a ser a primeira opção, e é boa opção, com o Rian Francisco sendo a segunda. E o Rian não tem tido, na minha opinião, os minutos que ele merecia. Mas estamos aqui para discordar, não há problema nenhum, né? O Trimundial, Burrell Dias demitido, olha lá. É um torcedor de São Paulo pedindo a demissão do Zubel Dia. Vojvoda no São Paulo é possível? Não, Leandro, os caras estão trabalhando hoje fortemente para a permanência do Zubel Dia, tá? Os dirigentes do São Paulo deveriam usar um bom vermífugo
e desinfectar metade desse elenco de parasitas. Nem o Guardiola daria jeito com esse elenco. É preciso trabalho de longo prazo, fica Zubeldia. O Lucas Gomes e sobre o Brenner, cifras também muito altas sim, outro cara fora da realidade financeira do São Paulo. O Tricolor não vai fazer investimentos altos, tá, pessoal? Partam sempre desse princípio. Mensagem do Rodrigo Henrique da Silva, que é membro do canal. Temos atacante lá, o nome dele é Rian. Para que contratar? Concordo. Nicola, a diretoria não manda o Zuber embora por causa de dinheiro. Agora quer trazer atacante. Ótimo ponto. Perfeito. Assina embaixo. A menos que o São Paulo já imagine que o Ian Francisco vai ser negociado na metade do ano. Aí eu posso até rever. Mas, cara, para que você vai contratar? Porque assim, se o São Paulo for contratar alguém, vai ser alguém desempregado. E alguém desempregado não é alguém que está deitando e rolando, concorda? Beleza? Então, para trazer alguém só por trazer, investe no Rian. Põe o André, que é bom centroavante, que é um cara que vai dar conta do recado, hoje meteu gol, deu assistência, e vai dando espaço para o Rian na medida do possível. Boa noite, Nicola, como é que tá o São Paulo e o Marinax? De Gamers, tá praticamente fechado, mas é difícil também pedir paciência para torcedor, né? Mas é que é um processo bem lento e gradual. Há muita coisa que precisa ser fechada, ajustada, até na questão burocrática, né? Contrato, imagina o tamanho do contrato entre as partes. Mas o Marinax já deu ok para negociação, o São Paulo também já havia avançado e entendido que o Marinax é a melhor opção de mercado. Vou até fazer uma revelação de bastidor. Uma pessoa muito próxima, amiga íntima do Edu Gaspar, me contou que o Edu já dá o negócio como fechado. O Edu é o CEO dos clubes do Marinax. Ele ainda não pôde ser anunciado porque está cumprindo um aviso prévio, desde que saiu do Arsenal. Mas a partir do momento em que esse aviso prévio for finalizado, aí sim ele vai estar habilitado para responder e falar em nome do Marinax e dos clubes dele no âmbito mundial. Boa noite, Nicola. O que você acha para o meio do ano de uma tentativa por Arthur Cabral, disposto a voltar e é reserva? Como o Caleri fora dessa temporada, acho que seria muito parecido característica. Lucas, pode esquecer. Por que eu digo isso? Porque por mais que o Arthur Cabral não esteja tendo minutos no Benfica, esteja mal por lá, é negócio caríssimo, tá? A ideia do Benfica sempre foi recuperar o investimento no Arthur Cabral. E eu duvido que isso aconteça. Ninguém vai pagar os 20 milhões de euros que eles desembolsaram para contratá-lo, tá? Mas ainda que o negócio tenha que ser fechado por 15 milhões de euros, por 12 milhões de euros, por 10 milhões de euros, Benfica não vai fazer, mas tudo bem. Dou a louca nos caras, os caras topam fazer por 10. O São Paulo não tem 10 milhões de euros para comprar um jogador, tá? Essa é a grande realidade do momento. Temporada do Arthur Cabral pelo Benfica, 30 jogos, 7 gols e uma assistência, tá? Nas últimas 5 partidas, ele não foi titular em nenhuma, não saiu do banco em 3 delas, na outra jogou um único minuto, e na partida em que ele teve mais destaque, jogo contra o Tirsense, imagino que pela Copa de Portugal, alguma coisa assim, que time é esse? Nunca tinha ouvido falar, foi 5-0 para o Benfica, ele jogou 25 minutos e marcou um gol, tá? Tirsense é Taça de Portugal, é isso mesmo, tá? E aí ele marca um dos gols. Quem você acha que vai ser a próxima grande venda do São Paulo? Leonardo, a pergunta é boa. E é um exercício de futurologia, né? Vamos trabalhar com chute, né? Não tem muita informação, até porque, vamos lá, no Rafael não, goleiro nenhum não, laterais, Igor Vinícius, Enzo Dias, não, zagueiros e laterais, não vejo ninguém para ser negociado não, tá? Meio-campistas, caraca, e eu te diria que o Alves ou o Lucas Ferreira, tá? Pode ser o Rian Francisco, né? Se o Rian tiver minutos. O problema é que o Rian não tem minutos, né? É complicado. Na teoria, o cara com mais mercado, assim, o cara que mais tem chamado a atenção de clubes de fora é o Rian Francisco, mas o Rian Francisco, pelo segundo jogo consecutivo, nem sai do banco. Ele jogou 13 minutos contra o Cruzeiro, num jogo que se dizia que havia olheiros de clubes franceses, mas das últimas 5 partidas do São Paulo, ele não entrou em 4. Então são 13 minutos contra o Cruzeiro, nos outros 4 jogos ele não sai do banco de reservas. E com a observação de que com a ausência do Caleri,
Eu e todo mundo imaginávamos que ele teria mais minutos, mas não é o que tem acontecido, tá? O Leonardo Prieto, Carlos Vinícius e Thiago Mendes no São Paulo. São Paulo fica favorito a qual campeonato? Leonardo, eu não acredito na contratação do Carlos Vinícius, porque apesar de ficar livre no mercado do contrato com o Fulham, ele vai querer 1.300.000, 1,5 milhão de reais. Não vejo o São Paulo com essa capacidade financeira. Sobre o Thiago Mendes, a negociação é, para mim, bem mais plausível. Volante que o São Paulo precisa, volante de intensidade, já tinha um acordo desde o ano passado. Só para lembrar sobre o Thiago Mendes, eu conversei com o Paulo Pitombeira hoje de manhã. Tinha ligado para ele para perguntar do Roger Guedes. E aí o Guedes, no Corinthians, no Flamengo, ele falou, Nicola, chance nenhuma de o Guedes voltar na metade do ano, o cara é muito importante no Al Rayyan, são quase, ele tem 60 jogos, 47 gols e mais 8 assistências, números bem legais, tá? E aí eu perguntei, mas e o Thiago Mendes? Nicola, a gente vai deixar para decidir sobre o Thiago Mendes um pouquinho mais perto do mercado aberto, tá? Eu falei, mas por quê? Vamos esperar para ver quais são as possibilidades, o que aparece de proposta. O Cauã escreve assim, boa noite, Nicola, eu defendo que o Zubeldia não deveria ser demitido. Que técnico aceitaria usar os moleques da base? Não cobrar reforços e receber um salário de 1 milhão por mês, o time evoluiu. Bom, Cauã, ele tá usando a base, mas a fórceps, né? Na base de muita pressão, houve a necessidade de reclamar forte para que isso acontecesse. Senão, ele não teria usado a base, tá? Ele percebeu que corria risco de demissão, por isso ele começou a usar os moleques. E tá muito claro que se o Ferreira, se o Alves e outros tivessem jogado mais minutos no Campeonato Paulista, eu imagino que eles estivessem uma situação, numa condição de moral até maior agora. Vocês concordam comigo? Você vai dando minutos para esses moleques no Campeonato Paulista. Eles vão se afirmando, vão ganhando confiança. Eles chegariam no Brasileiro maiores, mas, enfim, antes tarde do que mais tarde, né? Por exemplo, em relação ao Zubeldia, hoje talvez até a temperatura esteja um pouco mais amena, mas a gente já teve lives aqui em que 99% dos torcedores são paulinos que se manifestavam exigiam a demissão do Zubeldia. E se você for conversar com o torcedor do Fortaleza, é o torcedor do Fortaleza hoje quem primeiro fala sobre a demissão do Zubeldia. Você quer outro exemplo? O Botafogo. O Renato Paiva hoje perdeu de novo, 1-0 para o Atlético. E já tem torcedor do Botafogo cobrando, pedindo a demissão do Paiva. Isso acontece também no Vasco com o Carille, acontecia com o Santos do Caixinha, com o Grêmio do Quinteiros. Então, quase sempre é o torcedor o primeiro a cobrar, a criticar e tudo mais, tá bom? Nicola, o Casares, se eu não me engano, é o primeiro presidente do São Paulo na história a ganhar dinheiro para ser presidente do clube. Aí ele aluga o estádio, sendo que a multa muitas vezes tem jogo decisivo. Você falou uma verdade. Eu não sei se o Casares é o primeiro, mas o Casares é remunerado. Ele ganha na casa dos 27 mil reais por mês. É possível até que com alguns reajustes o salário dele já esteja batendo na casa dos 30 mil. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque ele ganha 30 mil que o São Paulo não vai deixar de alugar o estádio para colocar dinheiro em caixa. E aí, Igor, a gente precisa lembrar que o São Paulo passa por muitas dificuldades financeiras. O São Paulo fechou com quase 300 milhões de reais de prejuízo no ano passado. Se a gente critica muito o Corinthians teve um déficit de 181 milhões. O do São Paulo foi de 289, tá? Então, alugar o estádio é mais uma fonte de receita. O Erlon Sampaio está por aqui, o Marcos Alves também, Jorge Nicola, indica que o Luiz Zubeldia deve ficar até dezembro com essa vitória. O Marcão é um dos poucos que garante a permanência do Zubeldia, custe o que custar. Dá para dizer que o Zubeldia já correu mais risco. E eu, se fosse o Zubeldia, eu torceria muito para que o Dorival se acertasse com o Corinthians, porque o Zubeldia perderia um fantasma importante. Eu falei agora há pouco sobre a vontade do Vasco em vencer também para que mantenha o Carille. Isso vale também no São Paulo. O São Paulo tem insistido no Zubeldia, não é porque há convicção no trabalho dele, não há. Tanto que o Belmonte já pensou no Campeonato Paulista em trocá-lo pelo Fernando Diniz. Mas a grande verdade é que hoje o Zubeldia, dentro da realidade do São Paulo, é uma opção interessante do ponto de vista financeiro. Se o Dorival for para o Corinthians, o São Paulo perde o seu plano A para repor ou suceder o Zubeldia. E aí, numa sequência ruim de resultados, o Zubeldia pode até ser demitido, mas a opção pro lugar dele talvez não seja a melhor na visão do torcedor,
porque o São Paulo voltaria a insistir nessa história de Fernando Diniz, tá? O Ezequias Portilho, quem está tentando demitir o Zubeldia é a mídia. A maioria da torcida, incluindo as organizadas, são a favor da continuidade do Zubeldia. Para o momento do São Paulo, ele é o melhor técnico, fica Zuba. Ezequias, discordo de você, tá, cara? E aí eu vou usar o exemplo aqui da própria live. Hoje nem tanto, mas, cara, na semana passada, só se falava aqui em demissão do Zubeldia, tá bom? Eram poucos, bem poucos os que queriam a permanência dele. Então é isso, família. Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação. Lembrando que não tá alertamente acertativo. Então, se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né, rapaziada? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que é super importante. Valeu?